Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo uma referência do futebol alagoano, mais precisamente, diria, do Centro Esportivo Alagoano. Estou falando de Otávio Quadros de Oliveira, o nosso querido Otávio do CSA. Primeiro eu quero dizer que como azulino, é uma emoção muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Já há muito tempo, né? Já tínhamos marcado, Otávio, a sua vinda aqui no nosso programa. E, claro, eu perguntando quem é Luiz Otávio de Oliveira. Seja bem-vindo, amigo. Prazer é todo meu, Neto. A nossa amizade é antiga, desde a época que eu cheguei aqui no CSA, né? Verdade. Então, o Otávio é o natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de uma família humilde, mais honesta, que sempre nos educou bem e que tinha um pai apaixonado pelo futebol. Então, aos 12 anos, me colocou na escolinha do Grêmio. Aos 15 anos, fui para a base do Internacional de Porto Alegre, onde fiquei até os 19, que fui emprestado. E aí começou a minha história. E aí, nesse começo de história, né, você foi o maior meia esquerda que eu já vi jogar, né, com a camisa do CSA. Era um 10 nato, um 10 que hoje qualquer futebol do Brasil necessita e não tem, não é fácil de achar. Eu pergunto, como assim, você foi para o futebol, era um sonho, você já queria isso? Ou seu pai, não, quero que meu filho seja jogador, porque geralmente tem isso, né? O pai, eu quero que seja isso, eu quero que seja médico. Como é que surgiu, né? Você foi para a escolinha, mas dali, claro, como você disse, né, família humilde, o estudo, como você antes do programa falou, né, sempre em primeiro lugar, e de repente o futebol lhe abraça, né, e faz que você realmente seja um jogador de sucesso. Na realidade, Neto, meu pai sempre foi um sonhador, queria que eu fosse um atleta profissional. Só que, infelizmente, né, essa vida é muito difícil. Quando eu saí do Inter de Porto Alegre, pode jogar uns 3, 4 jogos profissional, eu fui para o Rio de Janeiro. Então, praticamente, aquele menino humilde, chega no Rio de Janeiro, morando em Copacabana. Subiu para a cabeça, Neto. E eu tive muita dor de cabeça por isso, de não atender o conselho do pai e da mãe. Não fazer isso. O que acontece com esses jogadores de hoje, né? Esses novos, mais novos. É o que mais me preocupa, Neto. Aos 19 anos, 20 anos. Agora eu estou com 60 anos. 40 anos se passaram e não mudou nada. Mesmo o erro que eu tive, a gente vê acontecendo no momento agora, né? Esses meninos novos, muitas vezes o pai tirando o menino da escola para ir fazer teste em time profissional, que é muito ruim, né? Esse dia eu vi uma frase do Diniz que tem todo sentido. O futebol está se tornando uma máquina de destruir o ser humano. E o interessante disso que você está falando é exatamente que eu culpo também os clubes, né? Eu acho que ele deveria ter um setor só para cuidar, não só do desempenho do profissional, mas também do desempenho humano. Né, acompanhar um psicólogo para estar sabendo né, o que é que ele faz extra-campo. Você concorda com isso? Com certeza, foi o que aconteceu comigo, né? Chegando no Rio de Janeiro, um menino de família humilde, matuto, praticamente do Rio Grande do Sul, isso aí aconteceu. E muitas vezes no futebol, grande perigo também, é o que se diz em amigo, as falsas amizades, Neto. Eu cheguei no Rio de Janeiro, Botafogo do Rio, na época boa. Você saiu do Inter e foi para o Botafogo do Rio? Botafogo do Rio. Eu e o Paulo Roberto Prestes, que é irmão daquele Tato que jogou no Fluminense, na seleção brasileira, chegamos no Rio. Na época boa, de o goleiro Paulo Sérgio, Abel zagueiro, Cristiano Alemão, Berg, Cláudio Adão. Cara, que time massa, um time, velho. E aquilo me empolgou. Praticamente eu fui, nos primeiros meses, considerado destaque do Campeonato Brasileiro. Com 6, 7 meses depois que fui vendido para o Palmeiras, era dado com final de carreira, praticamente alcoólatra. Caramba! Então, e isso tudo devido às falsas amizades. Cheguei no Rio, encontrei pessoa. Eu ia para aquela cidade de Deus, ia para aqueles morros lá com o pessoal, tudo na empolgação. E esqueci os conselhos que meu pai me dava, não se envolver com droga, não se envolver com bebida. Isso aí fez que depois eu acordasse. E o que eu dou valor hoje em dia é minha esposa. Que se não fosse ela, com certeza o Otávio não estaria aqui. Não, sua esposa é algo magnífico, uma pessoa de bem. Eu digo também, né, eu digo sempre que existem pessoas que colocam a gente de volta no trilho. Né? Com certeza. E diante do que você falou pra gente, retrata. Gente, esse programa de hoje é um programa que está abrindo o coração do Otávio e falando coisas que o torcedor do CSA jamais imaginava, né, que um jogador do Internacional formado na base do Inter fosse para o Rio de Janeiro com 20 anos, se envolvesse com droga, tomasse todas as cachaças do mundo, porque é um outro mundo, não é isso, Otávio? Né? E de repente chega uma esposa maravilhosa e o coloca novamente na linha, né, no trilho novamente.
Eu digo sempre o seguinte, quando você conheceu sua esposa, já foi lá no Rio? Não, foi em Londrina, depois de... Eu casei em 87, praticamente 3 anos depois que eu saí do Rio de Janeiro. E aí você sai do Rio, vai para Londrina, que não deixa de já ser uma queda, né? Você estava no Botafogo, foi pro Palmeiras, né? Isso, como você disse. E aí volta. Pessoal, é interessante esse bate-papo. Veja o efeito. Às vezes o cara até largou, mas fica lá registrado, né? O que aconteceu na vida, na vida, no cadastro, né? Porque o futebol é como todo trabalho, um sai dizendo pro outro, né? Ó, aí, ali é barqueiro. Acontece isso? Com certeza, né? E eu saí do Sul, cheguei no Botafogo do Rio, aí fui vendido pro Palmeiras, que nós era emprestado do Inter de Porto Alegre e Botafogo na época, quando a crise não pagou o empréstimo. Então a gente foi vendido, eu, Paulo Roberto, pro Palmeiras. Ao chegar em São Paulo, fizemos a minha estreia, eu lembro até hoje, num sábado à tarde, contra o Juventus, Javari. Aí após o jogo, pegamos uma ponte aérea e fomos pro Rio de Janeiro fazer festa. Aí nessa festa, junto com o Leomir, Fluminense, Jandir, Tato, Jorge Machado, eu, Paulo Roberto, eu sofri um acidente. Eu bati o carro na sexta-feira, na Nossa Senhora de Copacabana, e acordei na segunda. Caramba! Não sei nem quem foi que me levou para o hospital. E como eu tinha chegado novo no Palmeiras, eu falei, estourou a minha carreira. Com certeza. Eu fiquei 6 meses parado, né? Caramba! A sorte que tinha um presidente lá, eu lembro até hoje, acho que Márcio Papa, que depois eu comecei a chamar ele de Márcio Pai, que ele foi um pai para mim, ele falou, Otávio, não se preocupe, sabemos do teu potencial, sabemos da tua qualidade, recupera que tu é do Palmeiras. E após 6 meses, eu vim estrear com o Mário Travalini, contra o Corinthians. Então foi, mas mesmo assim, após esse jogo, continua as festas, continua tudo igual. E eu acho que na minha vida, eu acho que era um projeto de Deus. Que mesmo acontecendo tudo isso, acho que Deus me livrava de tudo e falava que eu era um projeto para dar errado. Mas infelizmente acabou certo. Qual a maior decepção que o futebol lhe deu já? Aquela que ficou marcada pro resto da sua vida. Ficou marcado foi... Rapaz, eu vou largar esse negócio aqui, não dá pra mim. Foi em Jundiaí. Que eu ainda fiquei no Palmeiras, por exemplo, quando eu fui para Londrina, eu fui emprestado. No Palmeiras eu fui emprestado para Londrina, para o Jundiaí e outros times pequenos lá de São Paulo. E a maior decepção foi em Jundiaí. Que meu pai faleceu, aí nós ia jogar contra o São José. E na época não tinha negócio de celular, não tinha nada, né? Sim. Aí eu tô jantando e tô vendo o presidente olhar para mim e conversar. Até o Gerson, que era meu compadre, falou, Otávio, alguma coisa a gente fez de errado, estão falando sobre nós. Daqui a pouco me chamaram. Aí comunicou que a minha mãe tinha ligado e meu pai faleceu. Só que o Sérgio Lopes, na época, precisava que eu atuasse, que na época era um jogador de qualidade, né, novo ainda, e eu atuei. Ainda perdi o enterro do meu pai, o velório dele, jogamos, ganhamos de 1-0, a equipe não caiu na época, depois pagaram um voo, eu fui a Porto Alegre, falei com a minha mãe e voltei. Quando voltei, criaram a maior confusão e me dispensaram de lá, falando que eu tinha feito coisa assim. Então, quer dizer, eu ajudo as pessoas e depois as pessoas me prejudicam. É isso aí, eu digo sempre o seguinte, tem coisas na vida, eu notei que você ficou, né, fala do sepultamento do seu pai, você ficou extremamente emocionado, mas também a vida, o futebol traz as alegrias. Qual a maior alegria que você teve no futebol? Por incrível que pareça, né? Quem saiu da base do Inter, jogou no profissional do Inter, teve no Botafogo do Rio, teve no Palmeiras, mas a maior alegria que eu tenho no futebol chama Centro Esportivo Alagoano. Que coisa maravilhosa. Quando eu cheguei no CSA. E a minha chegada aqui é que eu trabalhei com o Roberval Davino, que é aqui de Alagoas, durante 3, 4 anos, inclusive a gente foi vice-campeão em Goiás. E eu estava em Tubiara, ele me ligou, Otávio, nunca trabalhei num time lá e preciso fazer um bom papel. Tu vai comigo? Eu falei, professor, só se eu marcar o voo que eu tô indo. Que coisa boa. E na época ele pediu ainda que eu trouxesse 3 jogadores. Aí veio o Ronaldo comigo, o Nildo e o Erli. A gente veio pra cá e começou a vida do Otávio. Uma das maiores alegrias no futebol chama Centro Esportivo Alagoano. Que coisa bacana. E eu digo sempre, quando você veio, já foi sendo campeão. Como é que foi a trajetória? Foi campeão de primeira, do segundo ano? Eu só sei uma coisa, você foi o maior destaque do futebol alagoano. Né? Hoje, você, Joãozinho Paulista, eu acredito que eu não... Né? Claro, teve Peu, Jorge Siri, mas são da casa. Eu tenho os de fora, né, que vestiram realmente a alagoanidade, né, a raiz. Tanto é que está aqui até hoje, trabalha lá no centro, no estádio Rei Pelé, que praticamente, né, comanda, juntamente com o secretário de esporte, o estádio, que ele, né, tantas alegrias ofertou para a gente. Eu digo o seguinte, o futebol de hoje é um futebol muito diferente daquela época, não é, Otávio? Com certeza, muito diferente. Na época a parte técnica falava muito, hoje em dia é mais força e velocidade, né? E eu gosto sempre de falar, Neto, que eu sou evangélico agora e, assim, e tem um projeto de Deus, como eu falei, que era um projeto para dar errado e acabou dando certo. Verdade. Quando eu saí de lá de Tubiara,
nosso time acho que tinha 5, 6 evangélicos, a gente fez um culto para agradecer. E se levantou um senhor que eu nunca tinha visto. Aí falou, Otávio, o senhor manda falar contigo. Tu vai para a cidade dos poderosos. O time que tu vai é o time dos ricos. Lá tu vai falar da minha palavra. E tu vai brilhar como o sol do meio-dia. Que coisa maravilhosa. E aconteceu, né, Neto? Desde que cheguei aqui... Pô, Otávio, vamos brindar. Estou sentindo emocionado. Vamos, em nome de todos os azulinos, de todos que gostam do futebol lagoano, vamos beber. Você me brindou, vou de novo aqui. Vamos tomar um golzinho. Todos os azulinos nesse momento estão assistindo a sua história, né? Uma pessoa maravilhosa, respeitada por cada alagoano, por cada torcedor, até do nosso rival, o CRB, na qual você também né, sempre teve um comportamento exemplar. Já foi chamado para jogar no CRB? Foi, acho que foi, se eu não me engano, em 97. Que foi mesmo? Fala 97, pra gente. Fala pra torcida azulina como é que se eu não foi me engano, o presidente era o Serafim. Aí foi aquele treinador, o Bianchini, junto com o Fabinho, um ponto direito que jogou no Corinthians, que estava no Corinthians, alagoano aqui na época, foram lá em casa. Eles foram na sua casa? Foram convidar. Só que na época, o carinho que eu tinha pelo CSA, acho que não compensava. E no mesmo convite, como não fui pro CRB, me convidaram para ir pro Náutico na época. Aí também não fui. Eu vim para Alagoas para jogar no CSA e aqui encerrar minha carreira. Tá vendo aquele café da Carajás? Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá, vamos dar uma relaxada? Vamos. Pessoal, é esporte, é Otávio Quadros, é Centro Esportivo Alagoano, é informação para você. A gente volta já. Em Alagoas tem! E no Ceará também. E na Paraíba! No Rio Grande do Norte. E no Piauí também tem Carajás! O Nordeste está em festa para comemorar o aniversário da Carajás! Aproveite as ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você! Aniversário Carajás! Compre nas lojas, no site, no app ou no Televendas! Somos Carajás! Somos Nordeste! Pessoal, algumas coisas na vida precisam realmente de foco e perseverança. Essa tacada que seu amigo Neto acabou de dar pode ser a sua grande tacada na vida. Vou dar um toque. A construtora Delman está lançando o edifício Merlot, lá na rua Edith Brandão Nogueira, na rua do Nil Hakata, apartamento de 119 metros quadrados, com piscina, tudo que há de mais moderno ali vai ser realmente instalado, ofertando para você e sua família, claro, muito mais comodidade. Perto do Harmony, perto da supermercado G. Barbosa, perto de tudo, trazendo para você muito mais conforto na moradia. Faça como o Neto Alto, dá uma grande tacada, vem com a gente! O governo de Alagoas apresenta a nova Praça dos Martírios. A beleza e o charme do nosso passado renasce na Praça Secular e seus prédios históricos. O Palácio Floriano Peixoto, a Igreja Bom Jesus dos Martírios e o Museu Pierre Chalita. Um dos mais belos cartões postais de Maceió está revitalizado e cheio de história para contar. Venha visitar e se encantar. Nova Praça dos Martírios, uma obra Governo de Alagoas. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber aqui Otávio Quadros, um dos ídolos, né? Claro, vários ídolos que o CSA já teve, mas esse né, tem a sua marca ali registrada. Otávio, eu digo sempre o seguinte, você falou no primeiro bloco que o CSA foi realmente a sua maior paixão, e eu queria, produção, por gentileza, solta um vídeo que retrata exatamente tudo que esse jovem jogador fez por esse clube tão apaixonado por todos os alagoanos. Para você. Vanderlei bateu o escanteio, Otávio para Vanderlei. Olha o Otávio. Fez o lançamento para o Vanderlei. Pênalti para o CSA. Quem bate? É ele. Bola no canto, goleiro no outro. Outro gol de Otávio pelo CSA. 1996. De pênalti. Camisa 10. Olha o beleza ali, o massagista. Olha o Otávio. Faz o lançamento. Esse é o Edu. Bateu para fora. Contra o CRB. Marlon Reynolds termina o jogo. Olha o Otávio ali saindo. Com a 10. Otávio com ela. Faz o lançamento. E o gol de Joés. Jogo contra o Batalhense. Falta para o CSA. Otávio. Lá no ângulo.
Otávio batendo falta era meio pênalti. Olha só. Recordar é viver, viver, viver. É jogo contra o Itabaiana de Sergipe. Otávio faz o cruzamento. E outro gol do CSA. Otávio deu dezenas de assistências. Hoje o jogador dá 5, 6 assistências. É notícia. Otávio deu umas 200 pelo CSA. Aí está, pessoal, Otávio Quadros. Otávio, no futebol alagoano, claro, como todo futebol, você falou do começo da sua vida, a dificuldade, a relação do dinheiro, né, com a bebida, as drogas e as amizades. Né? Aqui em Alagoas você já vivencia uma nova era, mais maduro, mas viu muita coisa dentro do futebol. O que é que mais te marcou assim, nos bastidores do futebol alagoano? Claro, sem citar nomes. O que mais marcou, né, foi na época eu fui treinador, em 99, na Conmebol. E logo em seguida o Campeonato Alagoano. Foi um jogador, não posso assinar um, que é meu amigo hoje em dia, Evandro. Ele treinando bem, queria usar ele. Quando fui conversar com a diretoria, não pude usar, que tinha um contrato de gaveta. E o menino treinando. Imagina se o menino quebra uma perna, coisa, né? Então aí eu fui pegando, por isso que eu não quis ser treinador. Que o futebol, na realidade, o bom é jogar nas 4 linhas. O extra-campo é muito sujo. É podre, né? Muito podre, é. Então isso aí foi uma decepção que eu tive no futebol aqui no CSA. E aí vamos falar de clássicos. Regateando que nesse momento está assistindo aqui o nosso programa. Qual foi o melhor clássico, aquele clássico que ficou marcado na sua vida, que você deu show nele? Né? Ali fomos campeões, ou não foi campeão, mas assim, eu estava com um problema, entrei no campo e de repente Deus me iluminou. Fala uma peculiaridade aí pra gente, dos grandes clássicos que você participou. Todos os clássicos realmente foi alegria, né? Então, o único que não foi em 2000, que a gente, acho que foi no Mutange que a gente empatou, perdeu, em 99, não sei quem tomou, acho que 3 ou 4-0, mas nos outros clássicos tudo foi bom. Em 96, quando eu cheguei, eu fiz o cruzamento, o Ronaldo fez o gol do título. Se eu não me engano, 97. O primeiro jogo foi o clássico, eu fiz 2, foi 2-1. E a final foi 2-2 e eu fiz um gol também. Então o que mais marcou foi em 97. Otávio, o que é que marca como coisa engraçada aqui dos bastidores do futebol que você presenciou? Eu acho que foi em 2000. Que em 2000 nós vinha bem, acho que foi o melhor time que o CSA montou foi em 2000. Pô, tinha a Yupi, tinha aquele goleiro grandão que eles brigaram, lembra, se esqueço o nome dele, tinha o César Xavier, o China, volante, eu tinha um timão. Inclusive, acho que na final, que a gente perdeu pro Asa, na época eu trabalhava na importadora, tu deu um carro pra nós dividir. Sim. Se eu não me engano. Foi um presente que ali foi se vocês fossem penta, tá lembrado? Aí todo mundo ia entrar pra história, né? Imagina a minha, 5 vezes campeão direto como capitão da equipe. Só que aconteceu um lance que o Pinho, na época o treinador, me tirou do time, botou na reserva. Aí lá em Arapiraca, 3-1, eu estava na reserva, segundo jogo, que foi, acho que foi 1-0 pro Asa e o terceiro 1-0 gol do Jaelson. Eu estava no banco. E quando começou o segundo tempo, que o Asa, finalzinho, acho que uns 30 e poucos, o Jaelson fez o gol de cabeça. Eu lembro, do gol do lado da Lagoa. O seu Euclides desceu da arquibancada e veio lá, o portão estava fechado, e ele começou a gritar: Otávio, entra no jogo. Otávio, entra no jogo. E o Pinho escutando. Aí eu fiz sinal pra ele pro Pinho, o Pinho é o treinador, ele falou: não, o Pinho não é meu treinador, o treinador agora é tu, entra. Eita! E a polícia junto não deixou ele entrar, mas eu não fiz isso, que eu nunca fui. Você não jogou? Não entrei, nenhum dos clássicos, E o Pinho não me colocou, inclusive era eu, o banco, o Léo. O nosso grupo era muito bom. Você não acha que houve algo por trás desse penta, não? Porque o CSA tinha tudo para ser penta. O CSA estava, foi a primeira vez que eu vi 20 mil pessoas dentro daquele estádio, um dia maravilhoso, uma tarde de sol. E a certeza que o CSA realmente era pentacampeão, porque até CD fizeram música do Penta, e de repente algo estranho, a política entrou dentro do futebol ali, né? E eu falo, claro, o que está na época nos blogs não, nos jornais, nem blog tinha, né? E de repente o CSA perde algo jamais imaginado. Você que estava lá dentro, claro, não vamos citar nome, mas você não achou que foi estranho demais a perda do Penta? Eu creio que não, né? Em 99 teve a grande polêmica também contra o Miguelense, que a gente empatou o primeiro jogo no Mutange. Aí o segundo lá a gente ganhar de 5, parece. Ganhou de 5. Mas no aquecimento, isso falando primeiro de 99, no aquecimento, tá eu e o Williams Bidé conversando, o Miguelense com um volante só e 3 atacantes. Aí eu falei: ô Bidé, eu tô vendo bem só o Otair de volante. Ele falou: Otávio. Eu falei: não tem como o Otair marcar eu e tu junto, Bidé. Ele vai marcar um só para o outro. Não deu outro. Com 10 minutos já tava 2-3-0 pra gente. Então, aí acusaram que o Miguelense tinha vendido o jogo, que o Miguelense tinha feito isso. E não aconteceu nada. Aconteceu que o treinador foi infeliz,
Aí depois botou no segundo jogo, pode ver que ele botou os 2 volantes, acabou certinho, foi 0-0 acho que o jogo, né? É verdade. Então, em 2000 foi a mesma coisa. O único erro foi a diretoria ter deixado o Pinho fazer o que fez. E eu lembro que o seu Cris queria jogar o segundo jogo no Mutange. Que se a gente ganha o segundo, não tem o terceiro jogo. E eu fui contra. Eu falei, não, o Rei Pelé é o nosso estádio, vamos lá, espaço para torcer, tudo. Infelizmente, com um time que tinha no ataque o Wilson, Sandro Oliveira, o Ricardo Pitbull, que tinha feito acho que 2 jogos, fez 9 gols. Caramba. Que o seu Cris, um dia antes, que ele tomou uma cervejinha lá, 2 dias antes, mandaram embora. Não podia ter feito. Deixava ele descansar, que era o nosso artilheiro. Deixava ele ganhar. A multa. Não, eu, inclusive, como atleta, eu falei com o Pinho. Falei, professor, bota 1 volante, sai 4 atacantes, professor. Se a gente fizer 1 gol, você tem que fazer 2. Né? Ele, que isso? Não, ele botou 4 volantes e 2 atacantes. Jogar retrancado, quem tem medo de perder não consegue ganhar. Cara. Eu acho que o erro foi isso, seu Clis, na época de diretoria, deixar o Pinho fazer o que fez. O que dizer para a torcida azulina, você que fez parte, né? E aí eu vou falar do torcedor, não vou falar nem do ex-presidente, né? Que é o nosso querido Omar Coelho. Você teve uma passagem também, né, com o Omar, como torcedor, aquele cara que estava sempre do seu lado. Fala um pouco o que representa, né, o que representou Omar Coelho também, né, no jogador, Otávio. Rapaz, eu sempre converso com os torcedores, os amigos, quando a gente vai fazer o nosso rachinha, que o senhor Omar Coelho e o Cícero Eugênio, dono da Tic Jones, são pessoas muito boas para estar no meio do futebol. O Cícero foi a mesma coisa, era um cara muito bom para estar no futebol. O futebol é muito sujo para essas pessoas de caráter, de família boa. E o Dr. Omar foi outra vítima do futebol. Ele quis estar ali e eu tenho certeza que o falecimento dele foi a causa desse desgaste que ele teve dentro do CSA. São pessoas muito boas para estar no futebol. Só avalizando o que você falou, eu diria que o Dr. Omar Coelho, ele para vir aqui nesse programa, quando certa feita ele veio aqui, e na oportunidade eu disse, cara, larga aquilo, porque futebol, você tem que ter um preparo emocional, você tem que ter um preparo de todas as vertentes para poder fazer parte. E o Dr. Omar era sentimento puro, né? Com certeza. Então, assim, eu assino, avalizo as suas palavras, porque era uma pessoa que era para gerir tudo na vida dele, menos o futebol. Por quê? Porque existe aquela pressão da torcida, da imprensa, né? E o despreparo também com o mecanismo financeiro, isso tudo abala a pessoa. E aí eu não vou entrar aqui em seara de A, de B, não é essa o objetivo nosso aqui. É simplesmente dizer que, infelizmente, né, a sistemática de uma profissão que você não tem a habilidade para assumir faz com que o seu emocional, Otávio, né, leve e hoje não se faz presente entre a gente. Concorda? Com certeza, né? Eu sempre tive amizade, ele chegava no Rei Pelé, ele ia na minha sala cumprimentar uma pessoa de alto nível, de família boa, e ser acusado por muita gente de ladrão, disso, daquilo, não faz bem para a saúde de ninguém. Então o Dr. Omar, como eu falei, foi vítima. Eu quero aqui deixar nosso abraço, todos nós fazemos o programa Neto Alto, né, a torcida azulina, a todos os familiares do nosso querido Omar Coelho, e que esse programa, certamente, eu não tenho dúvida, está sendo, desde já, oferecido ao nosso querido Omar Coelho, tá certo? Você se aposentou em que ano lá do CSA? Eu parei em 2000, depois desse título. E aí, de repente, você para de jogar? Fala pra gente. Comigo até tem uma história muito legal, que eu parei no CSA em 2000. Aí fui para 2 Taças São Paulo, que eu fui ser treinador da base, a gente foi para Taça São Paulo com os meninos. Teve uma que a gente foi muito bem, nosso saudoso Enio Oliveira, que faleceu também, era o treinador. Enio. No retorno de lá que a gente foi bem, o seu Cris fez uma parceria com o Remy Calheiro, do Muricy. Aí o time todinho da base do CSA foi para Muricy. E eu fui com o Enio, comissão técnica e diretoria. Chegando lá em 2, 3 amistosos, o time foi muito mal. A nossa base aqui do Sub-20 com o pessoal do Muricy, que na época tinha o Dias, o Wagner, Betinho, um time bom, Rogério. 2 amistosos, perdeu os 2. Aí o Remy Calheiros, meu amigo, irmão no futebol, que eu venho, me chamou para jogar. Eu falei, não, depois de 2 anos parado, não. Aí eu lembro que reuniu o seu Euclides, Roberto Mendes e Remy Calheiro. E me convenceram a voltar a jogar. Aí eu falei, bom, eu vou treinar 2 semanas com o Enio Oliveira. Se eu não sentir lesão, não me sentir bem, eu vou jogar. Aí treinei, não senti nada. Joguei um campeonato todinho, de 19 jogos eu joguei 17. Massa, então, depois de 2 anos parado, né? E a minha vida, como perguntou, o bom que continuou no futebol. Logo em seguida, eu entrei no Rei Pelé, na época, com o convite do Dário, que era muito ligado ao Ronaldo Lessa, e fui lá
participar da gerência do Rio Pelé. Então eu fiquei no meio do futebol. Isso aí não me fez tanta falta. Se fosse ficar fora definitivo, com certeza ia ser acho que uma perda muito grande. O Rei Pelé de hoje é o mesmo Rei Pelé daquela época? Ou você acha que a modernidade está mais presente hoje? Não, a modernidade Ou falta muita coisa que antes tinha? Qual a diferença do Rei Pelé de hoje e de Que o Rei Pelé praticamente é um senhor de idade, né? É verdade. Esse ano acho que faz 53 anos, né? Então na minha época era grama alta, não tinha o que tem hoje em dia tecnologia. Então e foi mudando. Como diretor agora, atualmente a secretária de esporte, a Ângela, junto com o Charles, tem uma empresa terceirizada lá cuidando. Hoje em dia a grama é 2,5 cm, padrão FIFA, diminuiu um pouco. Só que as dependências ainda tem, por ser um estádio muito antigo, né? Que o correto, acho que a Alagoas tinha que ter outro estádio, que já não suporta mais um clássico, as duas torcidas, CSA e CRB. Então teria que ter um estádio maior. Mas por enquanto o Rei Pelé é o nosso xodó. Eu acho que o futebol, a história do futebol alagoano, ela não vive sem o Rei Pelé, Otávio. Com certeza. E direto eu converso com meus amigos também, que eu fico meio chateado com a imprensa, que Alagoas, quem é de fora, sabe, isso aqui é lindo demais. As praias que tem aqui, os hotéis que tem aqui, o Rei Pelé. Se a gente for aqui vizinho, tem estádio muito pior. E muitas vezes o pessoal fica aqui criticando. O estádio é ruim, as duas equipes são ruins, os hotéis são ruins, as praias são poluídas. Pô, aqui é o paraíso, né? E o CSA e CRB, hoje em dia, são considerados time grande. Os dois têm CT, os dois estão pagando bem, os dois pagam em dias. Tem um planejamento imenso pela frente. Você falou inteiro. Recentemente o CSA estava na Série A, os dois já estavam na Série B. Eu digo sempre o seguinte, do mesmo jeito que você fala do futebol, eu falo do jornalismo, infelizmente. Né? Do mesmo jeito que de manhã diz que o fulano A ou B ou C é feio, à tarde ou à noite ele pode se tornar bonito. Então é mais ou menos esse tipo de jornalismo que você fala, que a gente deixa para lá. Né? Eu só acredito que, claro, tem muita gente boa, muito jornalista bom, muitos jogadores bons e muitos gestores bons. Concorda, Otávio? Com certeza. Eu quero que você leve o nosso abraço ao secretário de Esporte do Estado de Alagoas, que vem fazendo um grande trabalho. O Rei Pelé passou agora por uma reforma muito grande. Fala um pouco da drenagem, que o ano passado era o CSA na Série A era pau, cacete. O Vasco jogava natação com o CSA aqui, parecia aquapol. E agora, no caso, polo aquático. E agora uma drenagem maravilhosa, né, Otávio? O CSA teve mais informação, né? Que falou que foi trocado o gramado. Não, o gramado do Rei Pelé era o de 70. Então, um gramado muito antigo. E o Charles, depois que entrou, junto com os outros secretários, a equipe dele muito boa, bateu nessa teleca. Tem que trocar, a gente tem que se enquadrar para padrão FIFA. Foi feito, trocaram o gramado todinho, a irrigação, a drenagem. Hoje em dia o Rei Pelé não perde nada para os outros equipes. Não, fantástico. E a gente é estádio. Hoje em dia foram investidos nas arenas aí milhões e milhões, né? A gente com um pouquinho fez muita coisa. Então, de parabéns ao Charles, que é o ex-secretário, que agora é praticamente a Ângela, é a cabeça, veio o Charles e o Eninho. Estão fazendo um excelente trabalho. Então, leve para cada um o nosso abraço e o parabéns, né, de transformar, né, e manter o estado do Rei Pelé, que é a maior ferramenta de esporte que nós temos aqui no nosso estado, né, sempre na altivez, dentro das possibilidades, que precisa de dinheiro para manter, né, essa ferramenta tão gigantesca. E leve para cada um que faz parte da Secretaria de Esporte do Estado de Alagoas o nosso abraço. A gente que agradece, tenho certeza que eles vão ficar felizes com isso. E futuramente, quem sabe, tu traga eles aqui para falar mais da gestão deles. É isso aí. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça igual o Otávio Quadros. Tudo da casa dele é feito pela Carajás. Se você vai construir ou reformar, não tenha dúvida, o melhor local é a Carajás. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa Neto Alto, como também, Otávio, o maior portal de comunicação do nosso estado, tá bom? @portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, uma boa semana. Tchau, pessoal, valeu!